Fala aí, galera, tô aí mais uma vez para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. E hoje eu queria agradecer ao pessoal aí do canal. Chegamos aos primeiros 100 inscritos. Cara, tô muito feliz, muito obrigado por vocês aí disponibilizarem um tempinho na vida de vocês, profissional e pessoal, para estar acompanhando o canal. Eu sei que todo mundo tem uma vida muito corrida, mas eu agradeço aí o pessoal que compartilha, que dá os likes aí nos vídeos, que posta suas dúvidas, que posta comentários. Galera, muito obrigado aos primeiros 100 inscritos aí. É uma marca legal, porque como é um canal específico de conhecimento CNC, é bem difícil você chegar a uma determinada marca de inscritos aí, principalmente, né, em tutoriais e tudo mais. Mas agradeço a todos vocês aí, em especial aí ao Marcos, a Nenildo e o Alexander aí, que sempre está entrando em contato comigo aí por e-mail, participando, deixando os likes e também fazendo com que eu vá aprimorando mais ainda os meus conhecimentos e indo atrás de fontes onde eu consiga mais conhecimentos para trazer para vocês. Galera, muito obrigado mesmo aí aos primeiros 100 inscritos. Espero que o conteúdo das aulas estejam atendendo às necessidades de vocês. E também, né, espero que vocês estejam gostando cada dia mais do canal, né, para que vocês possam participar mais, né, e também ter mais dúvidas para que eu possa ir atrás de mais respostas também. Galera, para quem não é inscrito, se inscreve aí, que hoje é uma aula de macro, né? E para quem tem dúvida, posta suas dúvidas aí. Galera, vamos lá para mais uma aula de macro, e aqui a gente vai fazer o acompanhamento total da funcionalidade também e da criação dos elementos. Essa pecinha aqui, pessoal, é a pecinha que nós vamos estar desenvolvendo a nossa programação. A pecinha é simples, porém, no entanto, vai apresentar alguns elementos aí que a gente vai estar criando, ok? Vamos ver ela no detalhe aí, pessoal. Bom, galera, vamos lá criar nossos argumentos, também criar nossas variáveis e também extrair do desenho as nossas medidas que serão necessárias para a criação desses fatores. Aqui, como eu já mostrei para vocês no início do vídeo aí, é essa pecinha que nós vamos desenvolver a macro, certo? E aí, galera, uma coisa mega importante aí, quando vocês forem cotar o desenho, absorvam o máximo de cotas que vocês puderem aqui nos desenhos. Por quê? Mesmo que você não vá usar uma variável, uma medida ou um argumento daquela medida que você tirou a cota, pode ser que mais para frente, numa peça que tem um pouquinho mais de detalhe, aquele argumento seja necessário para subtrair, adicionar ou até multiplicar ou dividir, tá? E aí vai facilitar a sua vida na hora de você criar a sua programação macro. Então, o máximo de cotas que você puder colocar aqui nesse desenho, no caso da macro, é legal, tá? Mesmo que você vá criar alguns argumentos a mais, com o tempo, você vai pegar um pouco de prática e perceber que alguns elementos não serão mais necessários para você fazer a criação da sua macro, tá? Então, o legal é você fazer, de início, o maior número de cotas que você puder, e depois, na sequência, né, quando você criar um pouquinho mais de prática, você vai subtraindo algumas cotas que você vai percebendo ao longo da experiência que você não vai utilizar, certo? Bom, como eu já fiz isso aqui, cotei todas as medidas que eu pude cotar aqui, tá? Eu organizei da seguinte maneira. As medidas de diâmetro, eu organizei da menor para a maior, tá? As medidas de comprimento eu organizei da maior para a menor também, tá? Até aqui embaixo. Depois alguns elementos como raios e centros de arco eu separei, tá? Eu coloquei aqui os centros de arco e depois os raios, tá? Isso tudo para facilitar a minha visualização, tá? Você pode cotar dessa maneira também, ou também pode cotar aqui quando você for fazer os comprimentos, os centros de arcos dentro aqui do maior para o menor para vocês aí. Como eu preferi colocar eles separados para ficar mais fácil a minha visualização,
Cada um tem o seu jeitinho aí de organizar suas medidas. Depois disso aí, pessoal, é só criar o argumento. Aí vocês vão me dizer, para que criar esse argumento se você não vai já usar o G65? Galera, se mais para frente você for usar o G65 precisa desses argumentos, tá? Se faz necessários esses argumentos, tá? Só cuidado na hora de usar as letras alfabéticas aqui. Tem algumas letras alfabéticas que elas já são linkadas diretamente com algumas coisas dentro dos ciclos G65, como o P, o R, tá? Que já significam o raio, e o P significa o subprograma, tá? Então, fica ligado na hora de linkar esses argumentos, tá bom? Então aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, vou começar a linkar os meus argumentos para poder identificá-los. É sempre bom vocês criarem essas três colunas, justamente porque quando você vê um argumento A e uma variável 1, pode ser que elas estejam linkadas juntas, mas pode ser que elas estejam linkadas separadas. Então é bom você sempre identificar, né? Saber se de repente uma variável A está linkada um argumento A tá linkado numa variável asterisco 1 ou estava ligado a um asterisco 3. Você entendeu? Isso é importante aí vocês sempre estarem notando e sempre atentos, tá? Então aqui eu vou criar na sequência mesmo, tá? Vai ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O. O P eu não vou poder usar. O Q, o I, o J e o L. Beleza, galera? Essas aqui são os meus argumentos, tá? Muito importante vocês criarem aí. Bom, identificado que cada um deles equivale a um argumento, uma letra, aí vocês vêm aqui nas variáveis e criam as variáveis de acordo com o que vocês acharem melhor. Galera, aqui de 1 a 1 bilhão ou de 1 a infinito, vocês podem colocar as variáveis que vocês quiserem, tá? Isso é do jeito, da maneira que vocês acharem melhores. Como as variáveis são de 1 a infinito, quer dizer que você não precisa usar para uma programação de 1 a 5 para uma programação, de 10 a 25 para outra, de 100 a 650 a outra, e por aí vai. Então você tem uma infinita possibilidade de variáveis, certo? O que facilita na sua programação. Você pode linkar um programa 0021 aí, que você criou lá no PLC, da variável 1 até a variável 17, né, supondo. E aí, a hora que você criar outro programa, você pode comparar as variáveis e no programa O28 que você vai criar, você pode usar aqueles argumentos da variável do primeiro programa que você criou, conjunta junto com as novas variáveis que você está criando, tá? Isso te permite criar uma gama enorme de programação, tá? Então é só ficar sempre atento aos valores das variáveis, tá? E os argumentos que você está criando. E aí a partir daí, se divirta, beleza? Então aqui, galera, nós vamos criar aqui asterisco 1, asterisco 2, asterisco 2, asterisco 3, asterisco, aqui ele voltou, asterisco 2, asterisco 4, asterisco 5, asterisco 6, asterisco 7, asterisco 8, asterisco 9, asterisco 10, asterisco 11, 12, 13, 14 e 15,
e 16. Beleza? Esses aqui, galera, eu vou colocar como asterisco 22 e 23, tá? Essa aqui é a maneira que eu organizei, tá? Por quê? Eu preferi dessa maneira, né? E achei mais fácil colocar todas as medidas enumeradas na ordem crescente e os raios dar uma destacadinha neles, pulando algumas casas decimais aí, para ficar mais fácil o meu entendimento, tá? Depois de criado isso aqui, pessoal, agora vocês têm as medidas, os argumentos e as variáveis. Aí a partir daí é só começar a nossa programação, tá? Bom, galera, já criamos os nossos argumentos, já criamos a nossa tabela. Agora a gente vai começar a programação. É bem simples, galera. Você abre lá o seu SSNC, tá? Aí no programa, você vai criar aqui um programa no PLC, tá? Criou um programa. Você pode editar aqui direto no SSNC. Ou, galera, vocês podem editar direto lá na fonte. Eu prefiro editar lá na fonte porque eu faço melhor uso do teclado. Aqui eu tenho que ficar identificando aqui quais variáveis tem aqui, né? Principalmente abertura e fechamento de parênteses e tudo mais, tá? Então, pra mim, não compensa, entendeu? Para ser um pouco mais rápido a videoaula, eu vou estar indo lá na fonte, tá? É mais rápido e também você faz correções mais rápido também, galera. Ó, 56 e tá aí. Bom, a gente pega a nossa tabela de uso aqui, que contém nossas variáveis, certo? E aí a gente vai começar a nossa programação. Bom, aqui eu vou colocar o nome do meu programa. Depois aqui eu vou colocar os códigos GES normalmente. Ok, vou usar uma ferramenta. E vou usar um RPM. Ok. Bom, a partir daqui, pessoal, é simples. É só desenvolver o perfil, tá? A gente vai passar aqui diretamente o perfil da peça, tá? Sem imaginar sobre metal, sem imaginar nada. Porque daí é o que é mais fácil e mais rápido. Depois a gente desenvolve o restante em cima. Se você quiser colocar já as variáveis aqui, você já pode pôr. Eu geralmente não coloco, mas aqui no caso, como já está no esquema, já vou pôr as variáveis. Beleza, moçada? E assim lá no SNC eu já posso ir testando, tá? É só você colocar o número da variável e na frente o valor dela, igual ao valor dela, tá?
Eu acho que eu pulei alguma aqui. Sempre ficar ligado, galera, na hora de fazer esse preenchimento aqui. Porque realmente aqui, se você errou, não tem o que fazer. Não use vírgula, use ponto, galera. Porque o comando não entende a vírgula, tá? Beleza, as variáveis estão aí. Galera, eu sempre pulo duas linhas aqui, porque depois é onde eu vou preencher o ciclo. Mas você não precisa preencher, né? Você não precisa pular as linhas também. Na realidade, nós podemos fazer da seguinte maneira. Na sequência abaixo aí, a gente já pode pôr um posicionamento, ó. G0, X. Galera, a nossa peça, o diâmetro dela mede 92, certo? E o comprimento 100. Só que a gente não tem nada aproximadamente maior que 92, tem? Tem o comprimento que é 100. Então ele pode ser usado sim como referência em X. Tá? E aí o Z, mesma coisa, vou ter que fazer uma continha aí, ó. Hashtag cinco mais 23. E aí eu fecho. Então, galera, se vocês fizerem a conta aqui, ó, e olhar, ó, G0, X de 100. X de, asterisco 5. 5, 100. Ó, 92 está 8 milímetros longe. 5 mais 23. 5 mais 23. Quer dizer que eu tô 5 milímetros longe. Certo? E aí aqui embaixo eu vou mergulhar para a posição inicial da minha peça. Vou abrir aqui. 1. Beleza. Agora eu vou encostar na minha peça. E aí dá sequência no restante da peça. Tá? Vou começar aqui, que aqui no início, ó, tem um rainho. Então, G0, X de 3, G3. Aqui eu vou colocar pra onde eu vou. Eu não tenho a coordenada de pra onde eu vou, tá ligado? Vocês podem olhar que eu só tenho a do início do raio. Então o que eu preciso fazer? Como eu não sei essa coordenada, eu vou fazer uma equaçãozinha. Como? Que é a variável 1 mais 2 vezes a variável 22. Beleza? E o Z, galera, é a mesma coisa. O 5, né? Que é a variável 5, menos o que eu quero andar, que é a variável 22. E o R, que também é a variável 22, que vai me indicar o raio. Ok? E aí, tá feito o primeiro raio. Depois aqui em G1, eu vou colocar X de... Como eu disse pra vocês, eu só sei agora
o final do cone aqui, tá vendo? Final do ângulo. Então no final do ângulo aqui eu coloco, ó, qual que é o que vale a variável? Olha lá, asterisco 2. Fecho ela e o Z de o asterisco 5 menos o que eu devo andar, tá? Que é o cone, 13. Se nós olharmos aqui a variável 13, é os 11, que é o comprimento aqui, ó. Ok? Bom, já fizemos o raio e o ângulo, certo? Agora a gente vai ser obrigado a subir ali e fazer um rainho aqui também, ó. Aqui também há um raio aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Eu tenho a medida do diâmetro maior daquela área e não do diâmetro inicial do raio. Vamos ver qual que é a medida maior daquele... Olha lá, 62. Então é 62. Novamente eu vou ter que fazer uma equaçãozinha aqui, ó. Qual que é a variável que equivale a 62? É a variável 3. Só que aí eu vou ter que subtrair 2 vezes o raio que eu quero fazer. Certo? E aí eu vou estar parado lá onde eu preciso começar o meu raio. E aí é só fazer o raio. Que é a medida nominal. O Z, que é a medida maior, menos a medida maior, menos 5. Não. Medida maior de 5, que é 100, menos os 13, que é os 11 milímetros, e menos o raio. E aí eu vou colocar o raio aqui, que novamente é o mesmo. E aí eu já estou nesse ponto aqui, ó, da nossa peça. Exatamente. Ok? Bom, agora eu tenho uma parte paralela ali, certo? Então eu vou ter que identificar ela. Como eu disse para vocês, tem todos os comprimentos ali na peça, certo? Então o primeiro comprimento que eu vou usar ali, ó, é 18,5. Então eu vou colocar um G1 aqui, ó. Z. Que variável equivale a 18,5? É a variável 12. Fechei. E aí vou começar os meus raios, né? Que ali são raios de 5 milímetros. E agora eu vou usar os centros de arcos que eu também cotei aqui embaixo, ó. Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar aqui, ó. Como eu também não sei o final do arco, né? Ele não deu ali a coordenada final do arco, eu também vou fazer uma subtraçãozinha aí. Olha lá, menos o 23. E um Z o 5 menos a medida do final do arco do primeiro, que é 14, ó. E aí o raio que a gente vai estar utilizando aí. Ok. E aí a gente repete de novo um outro raio, né? Nós fizemos aqui a subtração, né?
do diâmetro maior menos metade do raio. E agora aqui nós vamos voltar e um Z do final do raio, que é menos 23,5 ali, ó. 23,5 é a variável 11. E aí, o raio que nós vamos utilizar aí também. E aí, vamos dando segmento. Aqui, galera, eu cometi um errinho, ó. Tá vendo aqui o eixo Z? Eu coloquei o argumento 11 sozinho. Vamos ver o que é o argumento 11, olha lá, 23,5. Quer dizer que eu vou lá para uma coordenada de 23,5 com o meu zero aqui atrás, tá? Em um ponto onde é 23,5. Quer dizer que se aqui é 50, eu vou praticamente um pouquinho mais da metade para cá, tá? Então, sempre quando vocês forem programar, fiquem espertos aí. O argumento 5 é o argumento total do comprimento da peça. Quando você está programando em absoluto, o que acontece? Ele acaba sendo pertencente o tempo todo ao eixo Z. Tá? Então, o argumento 5 que subtrai o argumento 11. Tá? E aí, a gente vai para o posicionamento correto. Tá bom? Se você estivesse programando em incremental, isso não aconteceria. Por quê? Você colocaria as medidas que você estaria enxergando ali no desenho, certo? E automaticamente ela se posicionaria da maneira correta, tá? Então, quando você programa em absoluto, sempre ficar atento a alguns argumentos. Ou então, fazer a cotagem do fundo da peça aqui para o início dela de todas as medidas, tá? Também funciona dessa maneira. Ao longo do tempo que vocês pegarem uma certa experiência, vocês vão ver que vocês vão aprender a cotar de uma maneira diferente. Vão enxergar as cotas que vocês vão precisar e usar elas com mais sabedoria. Tá? Como a gente está fazendo aqui o primeiro vídeo para entender mais ou menos como é a macro, fica um pouco difícil. Eu também não tenho tanta experiência, então vou estar aprendendo aí com vocês e amadurecendo com vocês. Beleza? Então tá feito aí. Fizemos o primeiro raio aqui, né? De 5. E agora a gente vai ter que vir para essa coordenada aqui, que no nosso desenho aqui é uma coordenada de 27,5. Certo? Então, lá embaixo, G1, Z, abre parênteses. Como eu disse para vocês, o elemento 5 é sempre pertencente ao eixo Z, justamente porque a gente está subtraindo do comprimento total da peça. E aí a gente vai colocar aqui o argumento 10, que corresponde aos 27,5, ó. Ok? Vou fechar aqui e vou dar um OK. E aí, novamente, vamos fazer o raio. Qual que é o meu diâmetro? 62. Então, qual que é o argumento que identifica 62? 3. Só que aqui, galera, eu não posso só usar o argumento 3, porque eu vou estar dando um mergulho ali. Então, eu vou ter que subtrair o argumento 23, que é o raio de 5. Certo? Então, o argumento 23, fechar aqui. Aí o Z, galera, é o centro do arco. Então, vou abrir aqui, argumento 5, menos o centro do arco. Qual que é o nosso centro de arco daquele segundo raio? É o 30. Qual que equivale a ele? 15. Argumento 15. Vou fechar aqui. E o R do argumento que equivale ao raio que estaremos fazendo. Ok. Aí vou colocar novamente um G2 aqui, que é o segundo lado do raio. Eu poderia fazer, pessoal, se eu tivesse o centro do arco também em X, não só em Z, eu poderia fazer por I e J. Também serviria. A gente criaria argumentos pro centro do arco em I e em J e colocaria ali. Também funcionaria, tá? Isso é válido também, tá? Só que eu preferi fazer dessa maneira. Vocês podem, se vocês conseguirem, né, encontrar o centro do arco e cotarem ele aí no desenho, né, como centro de arco, aí vocês podem usar o K e o J,
né? Ou o I, o K, ou o I, o J. Aí vai depender de como vocês vão fazer aí, né? De que comando vocês vão estar usando e também da maneira que vocês vão querer utilizar. Ok? Aí aqui, vou abrir o argumento, né? Que é o argumento 3, vou estar retornando para o meu diâmetro 62. E aí vou estar indo para um comprimento do meu argumento 5 menos o final do raio aqui, que eu vou estar encontrando aqui, ó, que é o 32,5. Vamos lá procurar o 32,5. É o argumento I, é a variável 9. Variável 9. Fechou. E o R do da nossa variável 23. E ao longo da programação a gente vai vendo que o nosso programa vai tomando forma aí, né? E a gente vai passando a entender um pouco mais as nossas variáveis aí. Novamente nós temos aqui uma parte paralela, né? Que é o nosso argumento 5 menos 37,5. Quanto equivale 37,5 aqui, galera? Ó, 37,5, vamos lá. É o argumento H, variável 8. Então, variável 8. Ok. Aí, pessoal, novamente vamos começar a fazer outro raio. O argumento 3 é o diâmetro de 62, menos o argumento 23, que é o raio que nós estamos fazendo. E aí, aqui também vamos colocar o argumento 5, que é o comprimento total, menos o centro daquele arco, que é 40, que é aqui o nosso 40, tá? Que é a variável 16. E o R, que nós vamos colocar aqui também, que é o argumento 23. Na sequência a mesma coisa, x, G2x, o argumento 3, eu fecho, o Z, asterisco 5, menos a variável do final, que é 42,5. Se a gente vier aqui, a gente vai encontrar o 42,5. É o G, e aí a variável 7. Vou fechar, vou colocar o R da variável 23 e ok. E aí, galera, fizemos os 3 raios, ó. Vamos lá. Aqui, primeiro raio, segundo raio, terceiro raio, certo? Aqui, pessoal, nós temos que fazer um cálculo. Por que um cálculo? Se a gente colocar G1, Z, de variável 5 menos a variável 50, que é a F, que é a 6, o que vai acontecer? Identifiquem que aqui no cantinho, ó, olha lá, tem um rainho. Então a gente precisa calcular esse rainho aqui para que a nossa peça tenha esse elemento lá no finalzinho dela, tá? Então como fazer isso? Nós podemos fazer, ó, variável 5 menos variável 6 mais variável 22, que é o raio de 2, certo? Ou podemos fazer da seguinte maneira, mais variável 22 menos variável 6. Tá? Pode ser dessas duas maneiras, tá? Vocês podem somar e depois subtrair, ou podem subtrair e somar depois no final, que ele vai entender da mesma maneira, tá? Aí vai
da maneira que vocês entenderem melhor na hora de vocês fazerem a leitura do programa lá na máquina, tá? Na hora da preparação. Ok? Então, agora nós paramos ali pertinho do segundo raio. Do segundo raio não. Do raio que vai ser feito no pezinho daquele diâmetro maior, certo? Aí, galera, ali a gente precisa colocar o raio. G2, X. Ó, nós não temos o diâmetro daquela altura daquele raio. Então nós vamos fazer o cálculo, né, que é variável 3 mais 2 vezes a variável 22. E aí tá feito. E aí o Z de variável 5 menos variável 6. Que aí sim ela é válida, porque daí a gente vai encostar mesmo naquele comprimento ali. Variável 22, que é o raio, e ok. Aí, galera, nós vamos subir até aquele diâmetro lá, onde nós vamos fazer o outro rainho. Bom, agora a gente precisa subir até aquele diâmetro, certo? Também não temos o posicionamento do início do arco. Então, o que nós vamos fazer? G1, X. Qual que é o diâmetro que nós iremos? 92. Qual a variável que corresponde? Variável 4. Aqui nós colocamos menos 2 vezes a variável 22. E aí ela vai subir até aquele ponto onde nós estamos começando o arco. E aí aqui G3, X, variável 4, que equivale a 92. O Z de asterisco, opa. Aqui, galera, nós podemos optar por duas medidas, tá? A de 50, que é a variável 6, menos a variável do raio, ou a variável 5, menos a variável do raio, tá? Aí cada um vai ter que, quer dizer, a variável 5 menos a variável 6, menos a variável do raio, tá? Aí vocês que veem. Pode ser programada da seguinte maneira. Vou colocar as duas maneiras que podem ser programadas aqui, ó. Vou colocar a primeira variável 5, que é o que a gente estava que a gente já estava acompanhando, menos variável 6 menos variável 22, certo? E o R da variável 22 é isto. Ou o Z da variável 50, que é a variável 6. Variável 6 menos a variável 22, fecha, e o R de variável 22. Galera, não tem problema depois vocês voltarem aqui para variável 5 menos alguma coisa, porque ele já fez o cálculo aqui, ó. Entendeu? Ambos os dois estão corretos, tá? Depois você pode sim voltar para a variável 5 ou também pode subtrair da variável 6. Não tem problema. Ambas as duas estão corretas. Ok? Então, beleza. E depois aqui, galera, pode ser, ó, G1, Z, variável 6, menos variável 6, menos variável 23. Tá? Que aí eu vou estar
tirando, subtraindo 50 de 50, que vai dar 0, e ainda vou ter tá passando 5 milímetros lá pro fundo, justamente para dar a saída pro meu bedame. Entendeu? Para vocês poderem entender. E aí aqui eu coloco a minha saída, ou meu diâmetro maior, que é a minha variável 5 também. Ambas as variáveis elas podem ser usadas para x e z, tá? Por que eu digo pode ser usadas para x e z? Porque os valores da variável que vocês tabelaram ali, elas não estão dizendo que só pode ser usada para x, só pode ser usada para z. Pode ser usadas para ambas, desde que atenda a sua programação, ok? Então, isso é muito importante. Justamente porque às vezes vocês pensam da seguinte maneira: pô, será que só as variáveis que nós criamos aí, elas atendem só um eixo ou só o outro eixo? Por isso que a gente coloca as medidas e depois os argumentos dividindo o comprimento do diâmetro. Não, galera. Vocês podem usar as variáveis da maneira que vocês acharem melhor. Tá? Vocês podem pegar de repente uma variável de comprimento, subtrair de uma variável de diâmetro. Pode pegar uma variável de diâmetro, subtrair de outra variável de diâmetro, ou uma de comprimento, de outra de comprimento, e assim sucessivamente. As variáveis estão lá para vocês usarem de acordo com o que a sua mente e a sua criatividade desejarem, ok? Então, não se prendam a variável tal é só para comprimento, e a variável tal só para diâmetro, tá? Então, não se prendam a esse tipo de constante, tá? Então, tá feito o nosso programa aqui, tá? Como eu disse para vocês, aqui também pode ser da seguinte maneira, ó, ou z, a variável 5 menos a variável 5 menos a variável 23. Também pode voltar a ter esse uso aqui, tá? Mas você também pode, para diminuir o seu comprimento, sabendo que você já tem aqui, como eu disse, vocês criaram já esse argumento aqui, vocês podem estar utilizando. Pode ser de ambas as maneiras, galera, desde que vocês entendam depois na hora de fazer a preparação da máquina, ok? Então, feito isso aqui, a gente vai lá no SSCNC. Galera, esse aqui, ó, eu vou ter que apagar porque ele não vai compreender, tá? Lá no PLC. Depois, se vocês quiserem que eu mude aí, ou vocês quiserem testar na casa de vocês aí, vocês podem testar, tá? Eu já testei ambos os jeitos e dão certo, tá? E aí eu vou colocar um M30 aqui. Vou colocar um salvar. Ok. Vou fechar meu SolidWorks aqui e o meu programa. E vou abrir meu SSCNC aqui. Subir minha ferramenta. Vou carregar meu magazine. Galera, para quem não sabe como zerar as ferramentas, aí no seu canto esquerdo da tela, eu vou deixar aí uma videoaula de como fazer o zeramento das suas ferramentas aí no comando FANUC, tá? Tem dois vídeos, tem uma maneira de fazer a preparação e também o zeramento, e tem a maneira mais correta que eu encontrei de fazer o zeramento, tá? Vou deixar ambos os dois vídeos aí para vocês, né, na tela aí, vocês assistam se acharem que é necessário, para que vocês façam o zeramento de suas ferramentas. E aí, vou dar seguimento aí, para que a gente possa testar o programa. Vou entrar em programa, O56, e está aí o nosso programinha. Vou aumentar um pouco a tela aqui para a gente poder ver como que ficou o nosso perfil lá. Retirar alguns elementos aqui e vou retirar o material da frente também, para que a gente possa estar olhando. Olha lá, galera. Opa! Deu um erro aqui. E aí, galera, como resolver esse erro aqui? A gente vai ter que descobrir se é um problema de variável ou se é um problema de coordenada. Entendeu? Isso é uma coisa que pode acontecer até na programação normalmente, tá? Então eu vou lá
que eu percebi que é o segundo raio. O último raio, quer dizer, ó. E vou descobrir o que eu fiz de errado aqui, ó. Bom, galera, alguém notou o erro aí? Ou não? Vamos lá identificar. Vamos começar lá do início. Vocês podem identificar aqui, ó. Aqui. Posicionamos. Descemos. Encostamos. Primeiro raio. O cone. Subiu. Segundo raio. Por algum motivo, ela não fez o raio lá. Por quê, galera? Olha aqui, ó. O nosso erro que passa despercebido. Se a gente não ficar ligado, dá pau mesmo. Então, ó. Fizemos o raio, andamos. Fizemos o segundo raio, o primeiro raio. Concordamos com o segundo. Paralela. Raio, raio. Estamos no segundo raio. Aí aqui, ó. Aqui é o início do terceiro raio. Ó lá. Olha no Z. Z. Argumento 5 menos o 16. Alteramos. E aí, ok. Beleza? Então, ficar muito ligado, porque às vezes uma característicazinha que sai fora, pronto. Já dá uma dor de cabeça do caramba, beleza? Então aqui, moçada, ficou dessa maneira aí, ó. Nosso perfilzinho feito, ok. E agora, nós vamos ter que usiná-lo, certo? Como faremos? Primeiro, nós sabemos que o nosso material, ele tem 100 de comprimento, só que tem mais 25 de pega, né? 100 mais 25, 125. E o diâmetro é aproximadamente de 100, certo? 92 o diâmetro é acabado. Vamos colocar 95 aqui. Ok. Bom, como vocês sabem, a gente tem que deixar uma diferencinha lá no fundo para a peça não, para a ferramenta não bater lá na castanha. Se nós sabemos que a nossa castanha ela pega 25 milímetros, é o pega da nossa castanha, aí você vai falar, mas como que você sabe disso, Rafael? Falou, ó, se você empurrar a nossa peça aqui toda para fora, ela vai dar 27 milímetros, ó. 28, desculpa. Então quer dizer que para a gente prender 25, a gente tem que ficar aqui, ó, 3 milímetros só da face, ó. Aí está preso os 25 milímetros apenas, certo? Se você quiser prender 30, dá, você vai conseguir prender apenas 28. Os 30 você não vai conseguir prender, você entendeu? Se você quiser prender menos, é só colocar para fora. Para isso que existe esse planinho cartesiano aqui, para a gente poder dar uma olhada nas medidas, tá? Ok? Eu vou deixar um pouquinho mais para fora, 5 mais para fora, porque é a medidinha de segurança. Aí você vai vir aqui em posicionamento rápido, posiciona, offset, trabalho, e vai zerar aqui, ó, Z. Eu vou colocar Z de 102, tá? Ou 103. E vou mandar medir. Vou dar um reset. E ó, minha pecinha foi lá pra dentro. Mas podem ver, ó, que o rainho dela ainda ficou pra fora, ó, tá vendo? Porque é a diferença aqui do meu corretor de ferramenta, ó. Então eu vou colocar Z de 107. Vou dar uma medida. Vou dar um reset. Editor ok. Se eu deixar minha peça transparente, ó, não sei se dá pra ver aí, né? Mas olha, deixa eu ver se consigo deixar só a peça transparente. Olha lá. Já dá pra ver que a minha pecinha ficou lá dentro do perfil, ó. Mas também dá pra ver, ó, que minha pecinha vai trombar lá na placa, ó. Tá vendo?
Então o que eu devo fazer aqui, galera? Eu devo afastar um pouco a minha peça para fora. Ok. Agora eu vou posicionar novamente. E aí vou fazer um novo zeramento. Z. Medida. Z de 105. E vou dar uma medida. Ó, ainda não foi o suficiente, galera, para ela se mover daquele ponto. Ela tá passando bem próxima, tá vendo? Eu vou tentar fazer dessa maneira aqui. Talvez ela vai me avisar que tá pegando na placa, mas talvez ela passe lambendo. Vamos ver. Ok. Está feito aí o meu zeramento. Vamos ver como ficou nessa macro. Bom, galera, faltou uma coisinha aqui, né? Aí vocês vão me dizer, ah, pô, como que eu vou desbastar tudo isso aí, né? Vou chegar tirando o perfil. Vamos agregar aqui, ó, um G71. Aqui também é legal, galera, que vocês podem usar os argumentos também, tá? Tipo aqui, ó, o U. Você pode colocar aqui, ó, que eu vou tirar de 5 em 5 milímetros. Você pode colocar aqui, ó, argumento 23. Vou fechá-lo. E aí o R de um argumento 22. E fecho aqui também. Beleza? Aí aqui embaixo, G71, o P, vou colocar de 110, o Q de 110, desculpa, 120. O U de ponto 2, se você tivesse criado um argumento para sobremetal, estaria aqui também. E o W de ponto 0,5 e um F de ponto 22. E aí aqui, galera, só vou corrigir aqui, ó, P de 260. Vou alterar e eu vou ver onde está meu Q. E aí eu vou colocar aqui o Q de 270. Ok? Aqui eu já vou colocar um G70, galera. P 260, Q 270. Ok? Isso aqui eu vou deletar. E aí eu vou voltar lá no início do programa só para preencher o Q. Q 270. Alterar. Vou dar um reset. Ok. E olha lá. Ela fez bonitinha aí a peça. Agora, galera, vamos lá usinar essa pecinha aqui. E aí tá feito, galera. Conseguimos aí desenvolver uma macrozinha. Show de bola. Aqui, pessoal, eu não sei por que ele demorou muito ali para usinar aquele local. Ou esse posicionamento aqui, ó. Ah, tá. É porque eu não tenho posicionamento, galera. Vou colocar o posicionamento aqui, ó. Que na realidade é esse que tá aqui embaixo, ó, tá vendo? Esse posicionamento aqui, ele devia estar aqui em cima e não embaixo do ciclo, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer a inversão, tá?
E aqui na frente do 260, depois eu vou preencher novamente. Vou colocar aqui, ó, G71U. E o R e aí aqui embaixo P e um W e aí você vai ter um OK aqui, ó. Então só vou tirar o 250 P de 260. Vou dar um alterar. E aí tá OK. E aí é para ter ficado corretinho ali, ó. Ah, o 260 precisa de G0. Havia me esquecido disso. Ele tá sozinho, X. Olha lá. E aí ficou OK, ó. Vou trocar o material aqui, ó. E nós vamos olhar a usinagem. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula. Pratiquem em casa, porque é importante, né, a gente fazer essa prática. A peça ficou, logicamente, né, que idêntica a peça no... Vocês podem ver. Ficou idêntica a peça aí, tá vendo? Os perfis e tudo mais. Logicamente faltou cortar, mas elas ficaram iguaizinhas, certo? Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí de mais essa experiência aí. E também espero que vocês tenham aprendido mais esses macetes aí da macro, né? Que é uma maneira legal de programar, uma maneira diferente, né? Para você nunca ser surpreendido aí na sua vida profissional. E também deixa o seu like aí pra gente, para que a gente possa cada dia mais também estar crescendo e estar indo buscando mais conhecimento, buscando mais teorias, buscando mais prática e também aproveitando aí a tecnologia para cada vez mais ser melhor e mais bem qualificado na nossa área profissional, que vem crescendo muito e muito e muito e muito aí, onde facilita muito a gente ter o conhecimento às mãos, assim, na mão, para que a gente não precise ficar pesquisando, batendo cabeça e tendo pessoas que não ajudem a gente a desenvolver melhor o nosso conhecimento. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, porque ajuda muito a gente aí a crescer no nosso canal, tá? E também deixa aí nos comentários, galera, o que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal CNC. Quais suas dúvidas? O que vocês querem ver aqui de programação? Também de programação CAM, também do SSCNC, de dúvidas que vocês tenham em programação, de dúvidas que vocês tenham do CAM e que eu possa ajudar, estou aí à disposição. O restante do material, galera, o programinha que eu fiz, o desenho e os demais elementos que eu usei aqui, vou deixar à disposição para vocês aí no link abaixo da descrição do vídeo. Fiquem à vontade de fazer bom proveito dessa aula aí. E até a próxima. E bons estudos para vocês, galera. Até mais.